Pessoal, bom dia. Como a tia falou na segunda-feira, que nós hoje iniciaríamos um novo conteúdo, que são as frações impróprias e números mistos, a tia fez uma pequena explanação para vocês entenderem melhor. Como a gente vai passar para as impróprias, a gente também deve dar uma olhadinha nas frações próprias, né? Olha, pessoal, muito simples. As próprias, sempre muito simples. O que é uma fração própria? Você está vendo aqui um inteiro. Esse inteiro ele foi dividido em 4 partes. Dessas 4 partes foram tomadas 2. Digamos que aqui seja uma pizza e essa pizza foi dividida apenas em 4 partes. E dessas 4 partes foram tomadas 2. Ou seja, vocês lembram que um vídeo que eu passei para vocês, eu expliquei muito bem que número era esse que ficava, que número a gente daria a esse númerozinho que fica acima do traço e esse outro que fica abaixo do traço. O que fica acima do traço é o numerador e o que fica abaixo é o denominador. Vejam que o denominador é nada mais, nada menos do que todas as partes que foram dividido inteiro, 4. E o numerador é a parte que foi tomada da pizza. Foram 2? Tá aqui, 2 sobre 4. Como é que se lê? 2 quartos. 2 quartos. Gente, na fração própria, o numerador é sempre menor que o denominador. Na fração própria, o numerador é sempre menor que o denominador. Digamos que aqui seja uma barra de chocolate. Essa barra de chocolate foi dividida em 9 partes. Dessas 9 partes foram tomadas ou foram comidas 4 partes. Observem que o numerador é o total de partes que foi dividida o inteiro, que foram 9. Quantas partes foram tomadas? 4. Como é que se lê? 4 nonos. Essa questão da leitura das frações é muito importante, tá bom, pessoal? É tão importante quanto o cálculo delas, ok? Então, tá aqui, na fração própria, o numerador é sempre menor que o denominador. Vamos passar agora para a fração imprópria. Olha como é diferente. Gente, esse primeiro exemplo aqui, vocês viram que eu tenho aqui esse inteiro dividido em 4 partes e esse outro aqui também dividido em 4 partes. Desse primeiro inteiro foram tomadas quantas? 4. Né? E desse segundo inteiro foram tomadas quantas? 2. Então, aqui já vai ser o contrário. Gente, quantas partes foram divididas esses dois inteiros? Olha, 1, 2, 3, 4. 4 partes. 1, 2, 3, 4. 4 partes. Dentre esses dois inteiros, quantas partes foram tomadas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. O 6 aqui vai ser o numerador. E o 4, que é o denominador, é o total de partes que esses dois inteiros foram divididas. O que que houve? Houve aqui que o numerador, que é esse número que fica acima do tracinho da fração, é maior que o denominador. Na fração própria, o numerador era menor que o denominador. Na fração imprópria, o numerador é maior que o denominador. É essa a diferença da fração própria da fração imprópria para a fração própria. Esse outro exemplo, digamos que aqui sejam 2 barras de chocolate, cada uma delas foi dividida igualmente em 6 partes. Por isso que o denominador aqui é 6. Temos esses 2 tabletes aqui de chocolate, cada um deles foi dividido em 6 partes, tá aqui, 6 partes. E quantas partes dentre eles dois foram tomadas? 6, 7, 8, 9. Então, 9 sextos. 9 sextos. E aqui, 6 quartos. E aqui, 9 sextos. O que que houve? O numerador é maior que o denominador. E isso define ela como uma fração imprópria, quando o numerador é maior que o denominador. Vamos às frações impróprias e os números mistos. Analisem aqui. Tenho 2 inteiros. Eles foram divididos, cada um em 4 partes iguais, né? 4 partes iguais. Esse primeiro aqui, eu tinha 4 partes e foram tomadas 4 partes, todas elas. Ou seja, digamos que é uma barra de chocolate dividida em 4 partes e que cada
cada parte dessa foi dividida para alguém. Então, 4, porque eles estavam divididos em 4 partes, a barra de chocolate, e foram comidas as 4 partes. Isso quer dizer o quê? Que foi tomada todo inteiro. Então, esse 4 sobre 4 ou 4 quartos é igual a 1 inteiro. Esse segundo aqui, também dividido, que faz parte dessa fração aqui, foi dividido em 4 partes, e dessas 4 partes, o que é que houve? Foram tomadas 2. Então, o numerador é o total de partes que foi dividida, e o 2 é o total de partes que foram tomadas, então 2 quartos. Se eu fizer essa junção, vai ficar o quê? 1 mais, que é 1 inteiro aqui, mais 2 quartos, que é desse aqui, desse segundo inteiro aqui, 1 inteiro e 2 quartos. Juntando, fazendo a junção dessas duas frações aqui, vai ficar o quê? Como é que se lê 1 inteiro e 2 quartos? Pessoal, as frações, os números mistos, é nada mais, nada menos do que colocar um número inteiro em forma de fração. Colocar um número inteiro em forma de fração. Tá certo? Não é difícil, requer muita atenção, tá bom? E a gente pode dizer também que os números mistos é uma forma de representar a fração imprópria de uma forma diferente. Não é isso? É uma mistura de um número inteiro com uma fração. Isso aqui dá-se ao quê? Aos números mistos, ok? Então, vocês vão seguir com a atividade do caderno de apoio e uma atividadezinha no livro, e a tia vai postar agora as páginas, tá bom? Que vocês tenham uma quinta-feira abençoada e um abraço da tia.